Gente, vamos lá? Boa noite, vamos começar? Esperei o máximo que pude aí, a sala ainda está um pouquinho vazia, mas a gente precisa começar, né? Bom, hoje é o nosso primeiro encontro, né, de direitos humanos. A gente já fez uma leva aí de direito constitucional. Acredito que aqui a gente tenha pelo menos umas 3 turmas juntas, né, final de semana e às 2 da noite. E começar a trabalhar direitos humanos depois de ter tratado do direito constitucional é muito melhor, né? A gente cria uma referência muito boa para desenvolver essa disciplina, tá? E essa nossa primeira aula ela é muito conceitual, tá? A gente sabe muito bem que lá no nosso conteúdo programático a necessidade de se avaliar alguns tratados em específico, né? Mas as questões mais linkadas aos tratados, elas são bem mais fáceis, elas são muito lógicas, né? Só que a parte conceitual, para mim, é a que mais atrapalha. Aquela que a gente vai ter que levar em consideração o processo de internalização dos tratados, Silvana, as equiparações dos tratados, falar sobre controle de convencionalidade, que necessariamente exige da gente um pouquinho de controle de constitucionalidade. Alguns pontos muito conceituais a gente precisa desenvolver nessa nossa primeira aula. E para a gente começar, dar um pontapé inicial aí, já anota aí, gente. Essa nossa disciplina ela toda está amparada pelo chamado princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que inclusive a nossa Constituição apresenta como um fundamento da República Federativa do Brasil. Uma das primeiras coisas que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente decora quando analisando o direito constitucional, o artigo 1º da Constituição, lembra daquele tal do Soci Divaplo? Que a gente sempre decora, né? Soberania, cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais de trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Um desses fundamentos, Olinco, um desses pilares da nossa Constituição é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. Costumo dizer princípio alicerce dos chamados direitos fundamentais quanto dos chamados direitos humanos. Eu já queria fazer uma pergunta a vocês, galera. Quando a gente fala de direitos fundamentais e direitos humanos, no que tange ao conteúdo, a matéria propriamente dita, a gente está falando da mesma coisa? Da mesma essência, pelo menos? Fala sim. Porque ambos são desdobramentos do mesmo princípio. Tanto direitos fundamentais quanto direitos humanos são desdobramentos do mesmo princípio, do mesmo valor. A dignidade da pessoa humana. Se a minha pergunta, ô Trindade, fosse: estamos tratando da mesma aplicabilidade? Aí a resposta seria diferente. O conteúdo é o mesmo, porque a gente leva em consideração direitos fundamentais possuidores de uma aplicabilidade nacional, pois previstos em constituições, e cada país carrega a sua Constituição com as suas regras de direitos fundamentais. Quando tratando dos direitos humanos, a gente já verifica uma aplicabilidade extremamente mais abrangente. Aí a gente está tratando de uma aplicabilidade universal, pois conteúdo apresentado em tratados e convenções internacionais. Mas no que tange ao conteúdo, gente, a mesma coisa. A mesma coisa, tá? A título de curiosidade, não sei se você já reparou, já teve contato com essa matéria. Quando você está lendo um tratado internacional, existem alguns que são extremamente famosos, né? Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Todo mundo já ouviu falar do Pacto de São José da Costa Rica. O nome técnico, a chamada Convenção ou a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Em alguns momentos, Arthur, quando você está lendo o Pacto de São José da Costa Rica, parece até que você está lendo o artigo 5º da Constituição. Quando você lê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi o primeiro documento internacional sobre esse assunto, direitos humanos, que a ONU cria no dia 10 de dezembro de 1948, cara, tem dispositivo da DUDH que é semelhante ao que a gente encontra na nossa Constituição. Aí teve um dia que um certo aluno comentou: então quer dizer que esses vários organismos internacionais copiam as constituições? Não, é muito pelo contrário. São as constituições dos países que usam como referência os tratados internacionais. Pode ter certeza, a nossa Constituição ela tem muito do Pacto de São José da Costa Rica, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito do que você encontra lá, senhor, foi retirada desses tratados internacionais. Está todo mundo comigo, gente? Então a gente verifica que o conteúdo é o mesmo. O que vai diferenciar é a aplicabilidade. Por exemplo, a nossa Constituição permite a extradição de brasileiros natos?
Mas são muitos os países que extraditam os seus nacionais natos. A nossa Constituição traz a pena perpétua como pena aplicável, mas tu sabe que em muitos outros países você tem a pena perpétua. Então você vai perceber que as constituições elas tratam do tema de forma mais específica, levando em consideração as particularidades de cada país. Tá? Por que eu comecei tratando disso aqui? Você vai lá na tua Constituição, lá no teu artigo 5º, abre aí por gentileza, quem puder me ajudar. Lá no finalzão do teu artigo 5º, parágrafo 2º, onde nós encontramos a chamada cláusula de abertura dos direitos humanos fundamentais. Cláusula de abertura dos direitos humanos fundamentais. Teu artigo 5º, você sabe que é enorme. Você vai passar por todos esses incisos aí, todos esses 79 incisos. Lá no finalzão do teu artigo 5º, você encontra 4 parágrafos, fechando a redação. Eu só queria ouvir o parágrafo 2º, só para a gente entender. Com essa sua leitura, Lincoln, a gente já consegue perceber que a nossa Constituição, nesse parágrafo 2º do artigo 5º, ela traz para a gente um rol, ela garante para a gente o entendimento de ser um rol exemplificativo de direitos que a nossa Constituição nos apresenta. Entenda que a sua Constituição ela traz muitos direitos. Tem muita gente, inclusive, que acha que os direitos fundamentais eles só são apresentados no artigo 5º. E não, Diogo. O artigo 5º é apenas o pontapé inicial sobre os direitos fundamentais. A gente estuda direitos fundamentais do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição, para ter ideia, né? Os direitos e deveres individuais e coletivos, os chamados direitos sociais, a nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, do 5º ao 17. E olha que o Supremo já referendou em vários momentos que você encontra vários outros direitos fundamentais espalhados pela Constituição em outros vários artigos. Tudo que é direito previsto na sua Constituição, Jéssica, é direito fundamental. Quer ver só? Você sabe muito bem que os magistrados, juízes, os membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Contas, eles gozam de uma garantia que todo mundo queria ter, a chamada vitaliciedade. É um direito previsto a uma categoria, ou a categorias. Se é um direito previsto na Constituição, a gente entende como direito fundamental. Mas ainda que a nossa Constituição estampe muitos direitos fundamentais, eu devo concluir que não são todos os direitos previstos na Constituição. A tua lista não é uma lista fechada, não é uma lista que a gente costuma, inclusive em questões, ouvir ou ler como lista taxativa. É uma lista exemplificativa, um rol exemplificativo de direitos. Minha colega chamada Aline me pergunta, Damasceno, mas de onde é que surgem novos direitos? Bom, primeira coisa, Aline, lembre-se que a tua Constituição, durante muitos momentos do ano, ela encara alterações. Toda hora você escuta aí na televisão uma eventual PEC, proposta de emenda à Constituição. Você tem acompanhado uma PEC que certamente vai mexer muito na segurança pública. A PEC da segurança pública, o nosso presidente Lula apresentou tem pouco tempo, e certamente muitas mudanças nós veremos. As emendas constitucionais podem inserir novos valores na Constituição, podem inserir novos direitos na sua Constituição. A gente sabe bem, inclusive, que esse teu artigo 5º, ele não apresentava todos os incisos que temos hoje. Alguns foram incluídos por emenda. Já entendi que novos direitos podem ser inseridos por emendas constitucionais, mas o mais importante dessa sua leitura, cara, foi o final dela. Quando você leu assim, ó, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime ou dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E é justamente o início do nosso bate-papo. Como o Brasil passa a fazer parte de um tratado internacional? Como esse tratado internacional é introduzido no nosso ordenamento jurídico? Posso apagar só essa parte aqui, gente? Show! A gente começa então falando do processo de internalização, o processo de internalização dos tratados internacionais. E entenda que nesse momento, gente, eu ainda estou mostrando tratados internacionais de forma muito macro. Eu não vou falar apenas dos tratados internacionais de direitos humanos. Nesse primeiro instante, eu vou ter que tratar
de forma lato sensu, porque todo tratado internacional, independentemente do seu conteúdo, vai ter que encarar todos esses passos para sua internalização no nosso ordenamento jurídico. E quando eu falo de internalizar o tratado, se você quiser, faz esse desenho aqui, ó, só para você lembrar do nosso ordenamento jurídico. Nesse nosso ordenamento jurídico, conjunto de atos normativos, de leis que surtem efeitos a todos nós o tempo todo. Eu tenho uma lei maior chamada de Constituição, mas a minha pretensão é inserir esse tratado internacional neste ordenamento. Saber em qual posição ele estará. Qual status esse tratado internacional adquirirá depois desses vários passos? Lincoln, posso contar contigo mais uma vez, irmão? Agora a gente vai lá no artigo 84. E quando nós, inclusive, estudamos o direito constitucional, vimos a importância desse artigo 84. O artigo 84, ele está lá no teu conteúdo programático, porque ele trata das atribuições do presidente. Você vai chegar lá e vai perceber que temos 28 atribuições destinadas ao presidente da República. Dentre essas várias atribuições, e olha que nem todas as competências do presidente estão nesse artigo, tá? Mais uma vez, estamos tratando de uma lista exemplificativa. Muitas atribuições do presidente estão aqui, mas não todas. Nós temos o inciso 8º. Caput do 84 diz que compete privativamente ao presidente da República. Inciso 8º, irmão. Interessante, Gabi, que por enquanto, lendo esse dispositivo, nós acreditamos que são apenas 2 passos para a internalização de um tratado. Compete ao presidente celebrar os tratados, os atos, as convenções internacionais sujeitos a referendo do Congresso, sujeitos à aprovação do Congresso. 2 passos, Andrei, Iago, tá? Mas na realidade temos 4 passos. E eu preciso conhecer os 4 passos para a internalização. Bora lá, gente. Primeiro passo, o próprio 84, inciso 8º, nos mostrou, que é justamente a celebração feita pelo presidente da República. Antes de celebrar, antes de assinar, obviamente, ele vai negociar junto aos demais chefes de Estado a assinatura, que é feita pelo presidente da República. Mas é levar em consideração, Trindade, que essa caneta do presidente não tem tanto poder assim, e essa assinatura feita por ele não tem valor algum até que o Congresso Nacional faça a aprovação. Após essa celebração do presidente, aquela eventual Assembleia Legislativa de uma ONU, de uma OEA da vida, ou até mesmo um acordo bilateral que está sendo exercido, a todo momento, Aline, você vê teu presidente dando volta pelo mundo, vários países da Europa, vai para a Ásia, vai para os Estados Unidos. Naquele momento, a pretensão dele é celebrar um ato, ainda que seja um ato bilateral, vai ter que passar por esses passos. O presidente assina, mas ele sabe bem que a inserção desse tratado, desse acordo no nosso ordenamento jurídico vai depender de mais alguns passos. O segundo passo, a aprovação feita pelo Congresso Nacional. E essa aprovação, ela vai depender de um decreto legislativo. Artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição. Artigo 49, inciso 1º da nossa Constituição. Lincoln, consegue localizar rapidamente, irmão? 49. Você vai perceber que o caput desse 49 vai nos mostrar que compete exclusivamente ao Congresso. E é o inciso 1º que eu quero te ouvir. Todo tratado internacional celebrado pelo presidente vai depender do crivo do Congresso Nacional. E, Gabi, esse artigo 49 que o Lincoln leu pra gente, ele traz vários incisos, várias atribuições destinadas ao Congresso. E entenda que todas essas atribuições apresentadas nesse artigo 49, elas são exteriorizadas mediante um decreto legislativo. Só a título de curiosidade, o Lincoln, lê o inciso 9 aí desse 49, só para clarear esse bate-papo. Inciso 9 do artigo 49. Sabe o que você está dizendo pra gente?
que nesse inciso 9º, o presidente da República ele recebe a atribuição, a competência de todo ano apresentar as contas referentes ao exercício anterior ao Congresso Nacional. Compete ao Congresso julgar anualmente as contas do presidente, assim como as assembleias legislativas dos estados julgam as contas dos governadores, assim como as câmaras municipais julgam as contas dos seus prefeitos. O presidente tem uma ordem. Ele precisa apresentar essas contas do exercício anterior ao Congresso. O Congresso todo ano deve julgar as contas do presidente. E esse julgamento precisa ser exteriorizado? Sim ou não, gente? E precisa ser exteriorizado por um ato. E esse ato legislativo que exterioriza as decisões, aprovações, julgamentos do Congresso Nacional, atos que nós chamamos de decreto legislativo. Então essa celebração do presidente, ela deve passar pela aprovação do Congresso e essa aprovação será exteriorizada mediante um decreto legislativo. Arthur, já está valendo? Não, ainda não. Temos mais alguns passos. O terceiro passo ele é interessante. O terceiro passo, ele já nos conduz a um retorno do presidente ao organismo internacional. O presidente agora precisa fazer um depósito dessa ratificação. Depósito dessa ratificação parlamentar junto ao organismo internacional. Deixa eu te explicar isso aqui, porque é nesse momento que surge um detalhe interessante, tá? Quer ver só? Deixa eu ver. Quem é casado aqui? Me amarra em fazer. O Iago. Iago é casado. Iago, terminou a aula de hoje. Agora no intervalo eu já vou te fazer o convite. Hoje vai ter um futebol depois da aula, aqui perto. Porra, tu é o convidado nosso, beleza? Depois do futebol, mais ou menos meia-noite, meia-noite e meia, a gente vai tomar uma cerveja até às 7 horas da manhã, tá? Bora? Tem que ver com o Congresso, né? Porque o Congresso que manda pra caralho, não é isso? É mais ou menos o que a gente tá verificando aqui, irmão. O Congresso na casa do Iago manda demais, como também no Brasil. Não basta você querer, cara. Você precisa da aprovação do seu Congresso Nacional. Pode ser que pedindo pela aprovação do Congresso Nacional, o Congresso até te permita jogar o futebol, mas não tomar cerveja. E sabe qual é o nome disso, ô Lincoln? É o que a gente chama de ressalvas. O Brasil, muitas vezes, ele não vai aprovar todo o tratado. Ele não quer fazer valer todas as regras desse tratado. Faz o seguinte, só a título de curiosidade, joga no teu Google aí, gente, todo mundo, por favor, Decreto 678 de 1992. Deixa eu te mostrar um detalhe interessante. Esse é um dos decretos mais importantes que nós temos, ou um dos tratados internacionais mais importantes que o Brasil segue. Comentei sobre ele agora há pouco. Abriram aí? Decreto 678. Se abriu aí no Google, você já está percebendo que na parte acima já está escrito, né, que o Brasil, nesse cenário, nesse decreto, fez promulgar a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Entre parênteses, o tal do Pacto de São José da Costa Rica. Não é isso, gente? Passa teu dedo aí igual um maluco. Vai lá pro final. Vai lá pro final. São 82 artigos que você tem nesse tratado. Passa o teu dedo aí até o fim. Quando você chegar lá no finalzão desse decreto, você vai encontrar algumas declarações e algumas ressalvas. Tem aí declaração do Equador. Localizou? Tem do Chile. Tem do Uruguai. Tem de mais quem? Tem Brasil. Eu acho que tem de mais um país. Tem não? Dos 4? Então lê a do Brasil aí, só para a gente entender o que o Brasil recomendou ao organismo internacional quando buscou aprovar o famoso Pacto de São José da Costa Rica. O que está escrito aí? Isso. O governo do Brasil entende que o artigo 43 e 48, a linha D, não inclui o direito automático de visitas e inserções em loco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais dependerão da anuência expressa do Estado. Ótimo. No teu edital tá assim, ó, Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos. Quando a gente estuda Sistema Internacional de Proteção, você tem dois grandes sistemas que o Brasil participa, que é o sistema da ONU e é o sistema da OEA.
O que na realidade o SESP mais cobra é o sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Inclusive o Brasil já foi réu e condenado 14 vezes pela chamada Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A última condenação do Brasil foi, se não me engano, em dezembro do ano passado, né? E esse sistema interamericano de proteção, ele é apresentado, ele na realidade nos apresenta dois grandes órgãos. Você tem a chamada Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Falaremos dos dois, tá? Desses dois órgãos. Mas eu gosto muito de te mostrar que a comissão, ela age como se fosse um ministério público. E a corte, por óbvio, age como se fosse um poder judiciário. No decorrer da nossa aula, Jéssica, eu vou mostrar que qualquer pessoa, grupo de pessoas, organismos não internacionais, ou não, organismos não internacionais, né, organismos como associações, podem fazer reclamações a essa Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Título de curiosidade, a família da Mariellen, eu sempre trago a Mariellen como exemplo, ela fez reclamação à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, em decorrência de uma grave violação de direitos humanos. Vocês lembram quando a Mariellen morreu? Qual ano? Lembra não? 2018. Março de 2018. Vocês lembram quando a investigação acabou? Ano passado. Para alguns ainda estão sendo investigados, mas as primeiras encerraram-se ano passado, já tem até a condenação de alguns, né? Cara, mas você, olha que loucura. Ela morre em março de 2018, você teve 6 anos de investigação, 6 anos de inquérito. Isso não põe em xeque toda e qualquer aula de processo penal que tu já teve na vida? Como é que pode um inquérito policial durar 6 anos? E o mais louco é que no ano outro ao ano do assassinato da Mariellen, a nossa Procuradora-Geral da República, à época chamada Raquel Dodge, lembram desse nome, gente? Raquel Dodge, ela pediu algo que a gente também vai estudar, que é o chamado incidente de deslocamento de competência, que é retirar a investigação das mãos do Estado e passar essa investigação para as mãos da União. Ela requereu que aquela investigação saísse das mãos da Polícia Civil e fosse para a Polícia Federal. Esse pedido da Raquel Dodge, em 2019, no ano seguinte ao seu assassinato, foi negado pelo STJ. E foi justamente em decorrência de uma reclamação que a família da Mariellen fez à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, que a comissão começa a forçar, e foi no final do ano de 2023 para 2024 que a investigação sai das mãos da Polícia Civil, vai para a Polícia Federal, e a gente viu a coisa andar, Gabi. Porque senão acredito que ainda nem teria andado. Então a comissão, ela tem esse poder de fazer esse tipo de fiscalização. É como se fosse efetivamente um ministério público, ok? E entenda que para a Comissão Interamericana fazer investigações, fazer análises de reclamações que chegam, ela precisa visitar muitas vezes o país. Ela precisa fazer inspeções. O artigo 43 e o 44 do Pacto de São José da Costa Rica faz essa aferição à Comissão Interamericana, a capacidade que ela tem de fazer inspeções nos países. Só que o Brasil fez uma recomendação aí. O Brasil, quando celebra o Pacto de São José da Costa Rica e aprova por meio do Congresso Nacional, a ressalva feita pelo Brasil é: nós não estamos dizendo que nós não estaremos subordinados às visitas, às inspeções, mas toda e qualquer visita feita pela Comissão Interamericana no Brasil, qualquer que seja a inspeção, tem que ter a nossa autorização, a necessidade da nossa anuência. Até porque, pensa só, gente, se a Comissão Interamericana segunda-feira próxima chega aqui sem avisar para dar um confere lá no complexo de Jericinó, Bangu, vai dar merda? Então a ideia é: quer visitar, quer fazer inspeções, precisa da nossa anuência. Foi uma ressalva dada pelo Brasil quando da assinatura desse tratado internacional. Aquela brincadeira que eu comentei com você é justamente o que provavelmente tua esposa faria. Ela poderia até aprovar parte, vai jogar o futebol, mas depois tu volta para casa. São ressalvas. Mas entenda que o Brasil não tem a oportunidade de dar ressalvas para qualquer tratado internacional. Posso te pedir para abrir mais um? Abre um outro decreto que a gente também tem questão nesse nosso material, que é o decreto 4388 de 2002, extremamente importante. Nós tivemos muitas questões sobre esse cara aqui.
nos últimos 2 anos, provas organizadas pelo CESP, quando você jogar no Google 4388, você vai tomar conhecimento de um famoso Estatuto de Roma. E há uma importância gigante nesse Estatuto de Roma, que é o Tratado Internacional, ô Trindade, que regulamenta processos e julgamentos do famoso Tribunal Penal Internacional, que é justamente um tribunal que já expediu um mandado de prisão contra Putin, e o que faz você na televisão acompanhar que o Putin não visita qualquer país. Se ele pôr o pé no Brasil, o Brasil é obrigado a entregá-lo para o Tribunal Penal Internacional. Esse tratado, esse tal Estatuto de Roma, ele determina que qualquer indivíduo que tenha mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional tem a obrigação de entregar o indivíduo. O Putin não põe o pé aqui nos BRICS, nessa reunião que nós teremos, nem por nada. A gente teve um problema um tempo atrás, né? Porque eu não sei se foi dos BRICS também. Foi uma reunião que teve, salvo engano, na Índia. E o Lula vou fazer um comentário, não estou falando de política não, hein? Mas vou ter que fazer. O Lula foi indagado por uma repórter indiana, à época. O evento próximo seria no Brasil, e essa repórter perguntou para o nosso presidente se o Putin teria segurança de estar aqui no Brasil, nesse evento dos BRICS. O Lula falou que ele teria toda a segurança. Não, ele pode ir pra caramba. Aí a repórter logo em seguida falou assim, mas o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, e o Estatuto de Roma determina a exigência de entregar. Aí ele meio que desconversou e morreu o assunto. Porque ele realmente, acredito, não tinha essa informação. Que o Estatuto de Roma ele determina a obrigação de qualquer país signatário entregar o indivíduo. Claro isso, gente? Tá no decreto? Vai lá no artigo 120 desse decreto. Localiza aí. Olha aí, Igor. 120. Artigo 120 do nosso decreto. O que a gente encontra aí? Pequenininho esse artigo 120. Como é que é? Lê pra gente em voz alta aí, Veraldo. Não são admitidas reservas para este tratado internacional. Então a gente já está percebendo que, diferentemente do Pacto de São José da Costa Rica, o Estatuto de Roma ele não admite ressalvas. Aqui o Brasil e qualquer outro país é obrigado a aceitar tudo ou não aceita nada. Então entenda, já é uma boa questão que os tratados internacionais sobre direitos humanos, alguns deles admitem reservas, outros não. Vai depender da estrutura do tratado internacional. Estou sendo claro, gente? Ótimo. E essas apresentações de reservas, por óbvio, elas são feitas dentro desses 2 passos aqui. A celebração do presidente e a aprovação do Congresso. E logo após a aprovação, o presidente retorna ao organismo internacional para depositar a ratificação que foi feita pelo nosso parlamento, apresentando eventuais ressalvas. Está todo mundo comigo, né, gente? E aí eu ainda quero que você anote. Abaixo desse 3º passo. É justamente nesse momento, Gabi, que nós teremos uma obrigação do Brasil para com o mundo de cumprir as regras desse tratado internacional. É nesse momento que nós encontramos um chamado efeito externo. É nesse momento que o Brasil se compromete para com o mundo, para com o organismo internacional, em fazer cumprir todas as regras desse tratado internacional. A partir do momento em que nós depositamos a nossa ratificação. Firmeza? Mas esse tratado ainda não está valendo para a gente. Ele só valerá para nós quando do cumprimento do 4º passo, que é justamente agora o nosso presidente retornando e fazendo promulgar um 2º decreto, a promulgação do decreto presidencial. Você percebeu que o primeiro decreto foi um decreto legislativo, de comunicação interna entre o Congresso e o presidente da República.
Mas esse segundo decreto, um decreto presidencial, é o que efetivamente coloca o tratado internacional dentro do nosso ordenamento jurídico. É nesse momento, Jéssica, que a gente verifica o chamado efeito interno. A partir da promulgação do decreto presidencial, esse tratado internacional passa a surtir efeitos para cada um de nós. Esses são os 4 passos necessários para a internalização de todo e qualquer tratado internacional no nosso ordenamento jurídico, independentemente do tratado versar ou não sobre direitos humanos. Primeiro passo, a gente já conseguiu matar o processo de internalização. Agora eu queria muito ouvir de vocês. Esse tratado internacional, quando inserido no nosso ordenamento jurídico, perceba, ele não foi criado pelo nosso Congresso Nacional. Ele dependeu de uma aprovação do Congresso. Mas ele entra no nosso ordenamento jurídico e recebe uma equiparação. E aí eu preciso saber, esse tratado, ele será equiparado a qual ato normativo existente na nossa ordem? Depende. Primeiro, depende do conteúdo do tratado e mais, depende do rito que esse tratado encarou quando de sua aprovação no Congresso. Depende. Eu vou te mostrar muitas questões do CESP nesse sentido. Posso apagar, gente? Já tiraram a foto? Agora a gente vai conversar sobre essas equiparações, porque nós não temos apenas uma equiparação. Toma cuidado que nem sempre que pintar numa questão que o tratado tem força de emenda, eu sei que você escuta isso muitas vezes, mas nem sempre essa questão estará correta, hein? Bom, vamos lá. Vamos falar das equiparações. Equiparações dos tratados internacionais. Eu já começo te trazendo que como regra geral, um tratado internacional tem força de lei. Lei ordinária federal. Essa é a regra geral. Toda regra apresenta sua beleza, mas a regra é ter força de lei. E agora, tô querendo te mostrar, irmão, que como regra geral, um tratado internacional está do lado do Código de Processo Penal. Um tratado internacional está do lado do seu Código Civil. Um tratado internacional está ao lado da Lei Maria da Penha. Um tratado internacional está ao lado da Lei da Tortura. Um tratado internacional tem força de lei. Essa é a regra. Entenda, Silvana, que se esse tratado foi inserido no nosso ordenamento jurídico por meio de um decreto presidencial, e aquele decreto presidencial está no mesmo patamar que uma lei ordinária federal, é porque ele cumpriu os 4 passos. E o segundo passo foi a aprovação do Congresso, que exigiu do Congresso a utilização de um rito. E aí eu preciso ouvir de vocês. Se ele passou pelo Congresso, foi aprovado pelas 2 casas, gente? Sim, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Quantos turnos de votação, gente? 1 turno de votação. E a maioria mais fácil que tem, a maioria simples. Porra, Damasceno, eu já tive aula dessa porra aí. Meu professor falou outra parada. Ele falou que o tratado internacional passa por 2 turnos de votação em cada casa. Não é a maioria simples, é uma maioria mais complexa. 3/5 que ele me disse. Decorei essa fração. Sim, mas você já está muito mais adiantado. Você está lembrando do tratado que tem força de emenda. E por enquanto eu estou falando do tratado que tem força de lei. Entenda que aqui tem plural, eu não tenho apenas uma equiparação, eu tenho 3. E eu te disse, você vai ter que tomar cuidado com o conteúdo do tratado e o rito que o Congresso Nacional se utilizou para aprovar o tratado. Tudo isso vai ser determinante para saber qual status esse tratado tem. Tá todo mundo comigo, gente? Quando eu falo maioria simples, eu tô falando da maioria mais fácil, eu tô falando daquela votação que exige metade mais 1 dos que estiverem presentes. É a maioria mais fácil que tem.
Tá, eu já vou adiantar aqui, porque você já sabe bem que existem sim tratados internacionais que receberão um status diferente, tratados internacionais que terão força de emenda constitucional, mas aí a gente já começa a entender que esse tratado internacional ele não versa sobre qualquer assunto, gente. Esse tratado que vai receber força de emenda, ele traz em seu conteúdo um conteúdo específico. Ele versa sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado internacional que recebe força de emenda, mas apenas aqueles que versam sobre direitos humanos. E aí vem um outro ponto, gente. Emenda constitucional é uma norma constitucional? Você vai começar a entender os motivos pelos quais eu comecei de forma bem básica. Emenda constitucional é norma constitucional. Eu lembro de ter conversado com a Aline aqui na frente e disse para ela que a nossa Constituição ela pode ser alterada por meio de emendas. A todo momento você verifica emendas constitucionais surgindo. Emendas constitucionais têm o poder de retirar valor da Constituição? Claro, tem o poder de corrigir teor constitucional, assim como tem o poder de inserir novas informações na Constituição. Então, quando eu verifico esse tratado internacional recebendo força de emenda, é a ideia de buscar estar complementando um conteúdo já apresentado na Constituição. Tá todo mundo comigo, gente? Lembra que no início da aula eu disse que direitos fundamentais e direitos humanos não tratam do mesmo conteúdo? Ambos são desdobramentos da dignidade da pessoa humana. Ok? Então, a pretensão é garantir que esses tratados internacionais que versam sobre direitos humanos estejam ao lado dos direitos fundamentais. Porque o conteúdo é o mesmo. Só que a gente tem um problema. Essa informação aqui, do Tratado Internacional com força de emenda, sim, que te fez, em determinado momento, estudar que, para serem aprovados e garantirem essa equiparação, passaram pelas duas casas, mas agora sim, fala os 2 turnos em cada uma dessas casas, exigindo uma maioria diferente, que é a chamada maioria qualificada. Toma cuidado com mais outro detalhe. Não chamo de maioria absoluta, chamo de maioria qualificada. Maioria qualificada em 3/5 dos votos dos membros. Essa equiparação aqui, ela não existia. Essa equiparação foi inventada. Vou até te dizer o ano. Os tratados internacionais sobre direitos humanos só puderam passar a ter força de emenda a partir de 2004. Guarda esse ano que isso vai ser determinante para muita questão, hein? A partir de 2004. Você vai anotar, Damasceno? Vou. Mas já guarde esse ano, 2004. Arthur, antes de você falar mais, cara, só me tira uma dúvida. Qual é a diferença de maioria qualificada, essa que você anotou aí, para maioria absoluta? É muito diferente, Damasceno, demais. Demais. Me ajuda aqui. Quando nós falamos da maioria simples, eu disse que seria a metade mais um dos que estão presentes. Essa é a simples. Então, quanto mais gente presente numa sessão, obviamente, mais votos eu tenho necessidade de obter para aprovar algo. Menos gente, menos voto. A diferença da simples para a absoluta é que aqui você vai usar a mesma referência de fórmula. Metade mais um, mas metade mais um do total. Simples, metade mais um dos presentes. Absoluta, metade mais um do total. Metade mais um do total. Entenda que a qualificada, ela sempre te apresenta uma fração. E, gente, é só você usar da lógica, nem precisa fazer conta. 3/5 de um total seja um número maior do que a metade de um total? Sim ou não, gente? Então já entendi que quando tem fração, essa maioria não deve ser chamada de absoluta. Essa maioria deve ser chamada de qualificada. E se o teu examinador trocar a fração por maioria absoluta, eu sei que tem muita gente que erra. Acha que é a mesma coisa. Vai estar errado.
Qualificada. É a maioria mais exigente que temos. É a maioria mais difícil de ser alcançada. E tem que ser, gente. Porque você está garantindo esse tratado internacional receber força de... Caraca, você está pegando um ato internacional que nasceu fora daqui e inserindo no seu ordenamento jurídico ao lado da sua lei maior. Esse cara não está sentando na arquibancada. Esse cara está sentando no camarote. Ao lado da sua Constituição. Óbvio que o processo, o rito de aprovação tem que ser mais complexo. Firmeza? Me ajuda aí. Artigo 5º, de novo. Parágrafo 3º. Eu disse para vocês que essa aula, pelo menos a primeira aula, o primeiro tempo da nossa aula, é extremamente conceitual. Artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Mais uma vez... A leitura é muito simples. A leitura é muito simples. Mas o mais importante desse parágrafo 3º é o que está abaixo dele. Onde tudo começa a fazer sentido. Artigo 5º, parágrafo 3º, lá no finalzão do nosso artigo 5º, você vai encontrar esses parágrafos. Quem localizou aí? Tudo que já está anotado aqui. Mas abaixo desse parágrafo 3º tem alguma remissão, algum dado, entre parênteses? Ótimo, é isso que eu precisava. Não, já foi, já me contou. Era isso que eu precisava. Era só anotar aqui que esse parágrafo 3º não existia. Ele foi incluído pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E eu havia dito para vocês que esse ano de 2004 foi um ano que fez muita coisa mudar. Parece inofensiva essa anotação aqui, mas ela é extremamente importante. Extremamente importante. O que eu quero que você entenda é que o Brasil só teve a oportunidade de garantir status de emenda, de dar status de norma constitucional para tratados internacionais que foram aprovados por nós a partir de 2004. Usa a lógica, pensa comigo. Vou ter como referência a Constituição de 88, hein? Poderia ir muito lá atrás, mas nem vou. A título de curiosidade, no teu edital da PF você está tendo que estudar o Estatuto dos Refugiados. É de 54, bem antes de 88. Você está tendo que estudar a Convenção Internacional de Eliminação Racial, que é de 69, bem antes de 88. Eu vou usar como referência a Constituição de 88. Tu acha que de 88, quando nós nos redemocratizamos efetivamente, ao ano de 2004, gente, é um lapso temporal considerável? De 88 a 2004? Você acha que o Brasil teve a oportunidade de celebrar tratados internacionais sobre direitos humanos nesse período? Se você está prestando atenção na aula, você já percebeu que você já leu 2 decretos. O Pacto de São José da Costa Rica, que eu coloquei aqui, 678 de 92, e o decreto 4388, Estatuto de Roma, de 2002, ambos anteriores a... Tá, se o Brasil aprovou antes de 2004, o Brasil usou qual rito? O Congresso Nacional usou qual rito? O rito comum ou o rito especial? Porque antes de 2004 só existia isso aqui, concordam comigo, gente? Então, se eles foram aprovados pelo rito comum, fica lógico perceber que lá atrás eles entraram no nosso ordenamento jurídico com força de lei, pelo fato de terem sido aprovados pelo rito comum, pelo fato de, à época, só existir isso aqui. E aí o cara que pega meia aula e vai embora, chega na prova, é surpreendido pela questão de número 3. Essa questão é de agora, recente. CESP. Todas essas questões aí, a maioria delas, é de 2025 e 2024. O que tu acha dessa 3? Só com o que eu te contei até o momento. Certo ou errado, gente? Tá errado. Eu te falei, o aluno que pegou meia parte da aula e meteu o pé, ele errou.
Se o cara pegou só essa parte aqui, eu vou parar, vou dar um stop aqui, depois eu volto, e não volta, ele perde essa questão. Sim, por muito tempo, olha pra cá, por muito tempo, tratados internacionais sobre direitos humanos que foram aprovados pelo rito comum, isso já me faz imaginar os tratados que o Brasil incorporou antes de... tinham força de, ou mantiveram força de... Em 2008, o Supremo mudou isso. Em 2008, o Supremo criou uma terceira equiparação. Em 2008, o Supremo passou a considerar que todo e qualquer tratado internacional sobre direitos humanos que, no processo de aprovação, encararam um rito comum, qual seja as duas casas, um único turno em cada casa, usando da maioria mais fácil que tem, é a maioria outrora, apresentavam força de lei ordinária, rito comum, gente. Apresentavam força de lei ordinária, Supremo entende que passarão a ter um chamado status supralegal e ao mesmo tempo infraconstitucional. Se isso aqui fica muito louco de ser entendido só pela leitura, eu vou te mostrar graficamente. É entender que esses tratados internacionais, eles não podem estar mais ao lado das leis. Eles precisam ser revestidos de uma proteção em relação a essas leis. Porque senão, gente, me ajuda aí. Lei nova revoga a lei antiga? Sim, claro. A título de curiosidade, há pouco tempo você viu um Código de Processo Civil nascendo? Você tinha um Código de Processo Civil anterior, em 2015 o Congresso criou um novo Código de Processo Civil, revogando a lei anterior. Isso acontece o tempo todo. Então, se porventura um tratado internacional sobre direitos humanos continuasse com o status com força de lei, bastava o Congresso criar uma nova lei contrariando o tratado internacional para derrubar o tratado. Concordam comigo? Então eu preciso revesti-lo de proteção. Como, Arthur? Colocando esses tratados internacionais acima das leis. Acima das leis. Já me faz entender o tal do status supralegal. Acima das leis. Mas entenda uma coisa. Dizer que eles estarão acima das leis, estarão hierarquicamente superiores às leis, não podem ser contrariados por leis brasileiras, já é dizer que tem força de emenda? Não, porque eles não encararam um rito especial, concordam comigo, gente? Então, ainda que eles estejam acima das leis, eles continuam abaixo da Constituição. Eles são supralegais, mas ao mesmo tempo infraconstitucionais. O Supremo, então, os coloca aqui. E isso decorrente do julgamento do recurso extraordinário 466343, julgado no ano de 2008 pelo STF. Tem um motivo, eu vou te contar. Eu vou te contar qual foi a história desse recurso, qual foi a história desse julgado. Mas olha que interessante, essa questão 2 que você fez, ela foi da última prova do TRT. A questão 3, né, que a gente fez. Ela foi da última prova do TRT, 10ª região, Distrito Federal e Tocantins, para o cargo de técnico judiciário, tá vendo aí? Mas a questão de número 2 foi da mesma prova, mas para o cargo de analista judiciário. Prova aplicada no mesmo dia. Lê a 2. O que você acha? Veja se a questão 2 dá para marcar que está certa. O que vocês acham, gente? Olha para cá. O que a Constituição fala é o tratado internacional que versa sobre direitos humanos, sendo aprovado pelas duas casas, 2 turnos, maioria, essa é a previsão. Mas todos os tratados encararam esse procedimento?
E o Supremo hoje entende que os que não encararam o procedimento previsto na Constituição, de forma jurisprudencial, passaram a ter status. A questão está certa. A questão está certa. Essa está certa. Uma coisa que você já vai levar para a tua prova. Nenhum tratado internacional sobre direitos humanos hoje em dia tem força de lei. Nenhum tratado internacional sobre direitos humanos hoje em dia tem força de lei. Ou esses tratados sobre direitos humanos apresentarão força de emenda, ou carregarão status. O que vai determinar, Damasceno, se ele tem força de emenda ou status supralegal? O rito em que ele foi aprovado. O rito. Arthur, mas pelo ano também dá. Não sei se dá, vou te mostrar mais uma questão. É aqui que a gente começa a entender, olhando para as questões, verificando como o CESP se posiciona. Questão 6. Essa questão é linda. Coisa linda. Ó, já vou te dar uma moral aí, eu não sei se eu cheguei a comentar, mas o rito de emenda é esse aqui, tá, gente? Esse tratado internacional, ele só está conquistando força de emenda porque ele foi aprovado da mesma maneira que o Congresso Nacional faz fazer uma emenda. Diz pra mim, certo ou errado? Questão 6. Sem medo, gente, fala. Tá errado. E posso te falar uma parada? Sabe o que tornou essa questão errada? Um verbo. Uma palavra. O devem, cara. Puta que pariu. Se em vez de devem tivesse escrito podem, a questão estaria correta. É a semântica que derrubou. Porque o dever é uma obrigação. E o Congresso não está obrigado a usar o rito especial. Arthur, eu não entendi. Eu vou te explicar. Ô, Lincoln, quando você leu esse artigo 5º, parágrafo 3º, você contou o seguinte, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre que forem aprovados em cada casa do Congresso, 2 turnos, 3/5, que forem, não está escrito devem ser, está escrito que forem. Então entenda que esse parágrafo 3º, Everaldo, ele entrou na sua Constituição pela Emenda Constitucional 45 de 2004, mas não estabeleceu um dever ao Congresso Nacional em ter de usar esse procedimento. O que a gente começa a perceber aqui é que esse parágrafo 3º, ele deu a discricionariedade ao Congresso em optar pelo rito. Eu tô sendo claro ou não, gente? Cara, tira uma foto desse quadro porque eu vou botar mais um esquema aqui. Tem as duas opções. E é justamente isso que eu vou te mostrar. Mas aí, você já tem como se posicionar em relação a alguns tratados. E isso vai ser bem lógico. Bora lá, o que eu quero mostrar aqui? A gente já percebeu, consegui mostrar a importância dessa Emenda Constitucional 45. Consegui mostrar os motivos que para nossa matéria, o ano de 2004 foi um divisor de águas. A Emenda Constitucional 45 de 2004 estabeleceu uma nova ótica aos tratados internacionais sobre direitos humanos. Olha que barato. Chego à conclusão que todo e qualquer tratado internacional que tenha sido aprovado em momento anterior a 2004 foi aprovado pelo rito comum ou pelo rito rígido? Todos pelo rito comum, porque só existia isso. E se eles foram aprovados pelo rito comum, lá atrás entraram com força de lei, mas agora carregam status supralegal. Concluímos que a partir de 2004, o Congresso Nacional agora tem a oportunidade de usar 2 ritos. Ele ainda pode se utilizar do rito comum, assim como pode optar
na utilização do rito especial. Me ajuda aí, gente. Se o tratado internacional for aprovado pelo rito comum, pelo fato de versar sobre direitos humanos, ele já ingressa no nosso ordenamento jurídico com status supralegal, pelo fato de versar sobre direitos humanos. Mas se o Congresso Nacional optar pelo rito especial, mais difícil, eu já sei que, sendo aprovado dessa forma, 2 casas, 2 turnos, 3/5, ele já entra no ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. Então entenda que o CESP aí foi lindo, cara, quando ele diz que a partir de 2004 o Congresso não deve usar, ele pode usar. Ele tem a discricionariedade de optar pelo rito. Não é uma obrigação o Congresso ter de usar o especial. E a título de exemplificação, acho recomendável, no dia da tua prova, você saber quais são os tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico que, a partir de 2004, foram aprovados por esse rito especial. São pouquíssimos. São pouquíssimos. Só para você ter ideia de como isso é excepcional. E agora, muito excepcional. Alguém lembra quantos são os tratados internacionais na nossa ordem que tem força de emenda? 4. Só 4. E se não forem um desses 4, tu já tá ligado que o tratado tem status supralegal. Só a título de exemplo, todos os tratados que estão sendo cobrados na prova de agente policial têm força de, ou melhor, tem status supralegal. Todos os que estão lá. Todos. Tira tua foto. Vou te mostrar mais uma parada. Te falei que essa primeira parte é conceitual, não tenho como fugir daqui. O erro da 3... Não, 3 não é isso não. O erro da 3 foi ter falado lei ordinária. Aí você vai lembrar, Sil, que todo tratado sobre direitos humanos, cara, não tem mais força de lei. Nunca mais. Viu que trata de direitos humanos, lei já acabou. Já foi. Eles estabelecem qual rito será usado antes do procedimento. Não, aí vai ter que tentar uma nova aprovação agora optando pelo rito comum. Bom, gente, o que eu quero que você também tenha no seu caderno? Um cuidado gigante que você precisa ter. Tratados internacionais sobre direitos humanos com status de emenda constitucional na ordem jurídica brasileira. Posso apagar? Os 4 que alguns alunos aqui citaram. O primeiro deles foi na primeira gestão do Lula. Primeira não, na segunda gestão do Lula. A Convenção de Nova York, que não faz parte do teu conteúdo programático, pelo menos não foi citada. 2009 a gente nem vai ter que conferir informações inseridas nesse documento, mas saber que ele tem força de emenda. Esse nosso tratado internacional, ele versa sobre direitos das pessoas com deficiência. Nesse mesmo ano, 2009, surge um protocolo adicional. Quando a gente fala, Aline, de protocolo adicional, em se tratando de tratados internacionais, é como se fosse uma emenda, é como se fosse um complemento. Em 2009 surge um primeiro documento, a Convenção de Nova York, mas a ONU entendeu que deveria inserir mais coisa, cria um protocolo adicional à Convenção de Nova York, que o Brasil, logo em sequência, também aprovou pelo rito especial, complemento dos direitos das pessoas com deficiência. Em 2018, já na gestão do Temer, o Brasil se torna signatário do Tratado de Marrakech.
que também traz recomendações de direitos das pessoas com deficiência, mas uma deficiência específica, deficiência visual. E muitas questões de acessibilidade, né, a essas pessoas. E o último tratado, já na gestão do Bolsonaro, a Convenção Interamericana, e quero que você escreva Interamericana em letra maiúscula, contra o racismo. Nosso Congresso aprova em 2021, mas o decreto presidencial, o decreto do Bolsonaro, em janeiro de 2022, mas foi aprovado em 21. Fala sobre questões de eliminação ao racismo. Ah, Arthur, esse aqui tá no meu conteúdo programático, né? Não, não tá não. Porra, tá sim, eu tô com o meu edital aqui aberto. Não, não tá não. O tratado internacional que tá no teu edital é a Convenção Internacional contra o Racismo. E aqui eu não tô falando da Convenção Internacional, tô falando da Convenção... Olha que pegadinha linda, hein? A Convenção Internacional contra o Racismo tem status supralegal. A Convenção Interamericana contra o Racismo, que é um outro tratado, tem força de emenda. E estamos tratando do mesmo conteúdo. Só que a internacional é da ONU e a interamericana é da OEA. A internacional é da Organização das Nações Unidas. A interamericana é da Organização dos Estados Americanos. Essa tem força de emenda. E não é a que está no teu edital. A que está no teu edital é a Convenção Internacional, que tem status supralegal. E foi aprovada pelo rito comum e não pelo rito especial. Isso faz toda a diferença, hein, gente? Essas anotações aqui, elas conseguem demonstrar com muita clareza, cara, que a utilização do rito especial é extremamente excepcional. Extremamente excepcional. E já me perguntaram em sala, qual é o critério que o Congresso Nacional se utiliza para fazer a opção do rito? Não sei. Não sei. A discricionariedade é a do parlamento. Juntos, galera. Se for na foto, tira foto pra gente adiantar. E aí eu preciso muito agora que você vá novamente na Constituição. De novo no seu artigo 5º. Desde o início da aula eu tô te falando a importância do artigo 5º, inclusive para análise de questões de direitos humanos. Você vai ter sempre aquele feeling dos direitos fundamentais, né? E muitas vezes você resolve uma questão por esse feeling do estudo dos direitos fundamentais. Vai lá no artigo 5º, inciso 67. 67. LX, V e 2 Is. 67. Esse, deixa aí startado. Deixa eu só colocar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Artigo 5º, 67. Constituição Federal de 1988. Posso apagar, gente? Me ajuda aí, o que está escrito nesse 67? Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a prisão do depositário infiel. Preste atenção. Esse inciso ele traz como núcleo essencial a liberdade de locomoção ou a prisão propriamente dita? O que vocês acham? Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e depositário fiel. O núcleo essencial é liberdade ou é prisão? Sem medo, gente, fala. É a liberdade. É a liberdade. A partir do momento que eu leio não haverá prisão civil por dívidas, o que o Constituinte está querendo garantir é a liberdade de locomoção ao devedor. Até porque se a regra fosse prender quem está devendo, tu estaria aqui hoje?
Não ia ter nem aula, irmão. A regra é não prender quem deve. Toda regra traz a sua... E é isso que eu preciso que você guarde. A regra é não prender o devedor. A regra é não prender o devedor. Mas quantas exceções foram categoricamente apresentadas aí, gente? 2. Aquele que não cumpre as prestações de alimentos e o considerado depositário infiel. Ok? Agora eu vou precisar que vocês, mais uma vez, deem um pulinho lá naquele decreto 678. O famoso Pacto de São José da Costa Rica. Chegando no pacto, você vai direto para o artigo 7º, ponto 7. Não preciso nem da abertura do caput do 7º. Vai direto para o inciso 7º do Pacto de São José da Costa Rica. O que a gente encontra nesse dispositivo? E aí a gente começa a perceber como, cara, há uma proximidade gigantesca em valores dos tratados internacionais que nós acompanhamos e a nossa Constituição. Chegaram? 7º, diz o quê? Ninguém deve ser detido por dívidas. Isso é o que está escrito no pacto. A regra é a mesma da nossa Constituição, gente? Claro que é. Aqui eu li que não haverá prisão civil por dívida, não haverá prisão civil por dívida, ninguém deve ser detido por dívida. A regra é a mesma. A regra é de não prender o devedor. Tá todo mundo comigo, gente? Lincoln, termina, que tem mais coisa. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigações alimentares. Inadimplemento de obrigação e ponto final? Quantas exceções nós temos aqui? Temos um conflito. Concorda comigo, gente? Porque a Constituição traz 2 exceções, 2 momentos a possibilidade de prender o devedor. Já o pacto apenas uma. Quem está mais próximo da dignidade da pessoa humana? A Constituição que prende mais ou o pacto que prende menos? E é a necessidade da prevalência dos direitos humanos? Então a gente tem um problema. Vou te contar um cenário. Nos primeiros anos dos anos 2000, teve uma pessoa que processou o Banco Bradesco, lá em São Paulo. Processo bobo, Jéssica. Processo consumerista, né? Relação de consumo. Ganhou em primeiro grau, né, a obrigação de pagar, Bradesco tinha que cumprir, recorreu. Aquela Câmara Civil lá do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância, duplo grau de jurisdição exaurido, primeira e segunda instância. A decisão transitou em julgado, o Bradesco não cumpriu, o processo sai da fase de conhecimento, vai para a fase de execução, momento em que o magistrado expede o famoso mandado de execução, mandado de penhora, e aquele oficial de justiça vai até aquela agência bancária penhorar bens para garantia de pagamento do cumprimento da obrigação de pagar. Bens são penhorados, entenda que nesse momento, nesse primeiro momento, ele não leva os bens, ele simplesmente avalia e anota os bens num auto de penhora e alguém precisa ficar responsável pela guarda dos bens, porque esses bens estão penhorados. O gerente geral daquela agência bancária passou naquele momento, como responsável pela guarda dos bens, passou a ser o depositário fiel dos bens. O tempo passou, o Bradesco não cumpriu a obrigação, o oficial de justiça volta com força policial e quando lá chega, aqueles bens penhorados já não estavam mais lá. E aí aquele gerente geral de depositário fiel passou a ser considerado depositário infiel. De acordo com a Constituição, ele pode ser preso? E ele foi preso. Foi justamente nesse cenário que a assessoria jurídica do Bradesco interpõe o recurso extraordinário 466-343 de 2008. Havia anotado ele aqui. Lembra aquele lance da supralegalidade? Ele estava aqui para discutir a prisão do depositário infiel. A Aline me pergunta, mas discutir o quê, Arthur? Se a nossa Constituição ela traz a possibilidade... mas discutir algo que o Brasil obrigatoriamente também teria que cumprir, que está lá no Pacto de São José da Costa Rica, que diz só poder prender se for por inadimplemento de obrigação alimentar. Em outros casos, tem que garantir a liberdade. Mas a Constituição traz a possibilidade. E aí agora a gente vai ter um problema. O Supremo está em xeque.
Concordam comigo? Porque um diz que pode prender, outro que não pode prender, mas o não prender está mais próximo da dignidade da pessoa humana. Problema maior. Esse decreto é de que ano? E em 92, todo o tratado internacional aprovado pelo Brasil encarava o rito comum. Então significa que nesse momento o Pacto de São José da Costa Rica ainda tinha força de lei. Como é que um tratado com força de lei vai falar mais alto que a... É estranho? Olha o que o Supremo entendeu. Gente, a Constituição Federal traz a possibilidade da prisão do depositário fiel? Então, a Constituição só traz a possibilidade. Mas as regras de como se executar essa prisão nunca estiveram na Constituição. Ela só traz a possibilidade. As regras de execução do depositário, da prisão do depositário fiel, estavam tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, porque é uma prisão civil, não é uma prisão criminal. Estou sendo claro, gente? E tanto o Código Civil quanto, à época, o CPC, que já foi revogado, outro entrou em seu lugar, mas leis, o que, gente? Ordinárias. O que o Supremo então faz? Cara, a gente precisa proteger os tratados internacionais das leis, porque senão as leis vão falar mais alto que os tratados internacionais sobre direitos humanos. O que nós faremos? Todo e qualquer tratado internacional sobre direitos humanos já passarão a estar imediatamente acima das leis. O Pacto de São José da Costa Rica, passando a estar acima das leis, ele contraria as regras de execução da prisão do depositário fiel, tanto no Código Civil quanto no Código de Processo Civil, revogando as regras. Galera, me ajuda. A Constituição ainda traz a possibilidade de prender? Mas hoje você tem as regras de como se executar essa prisão? Fala, não mais, porque elas foram revogadas, a partir do momento em que esse tratado internacional passou a estar acima das leis. Então você só tem hoje ainda escrita uma possibilidade, mas a possibilidade já não pode mais ser executada pela falta de norma regulamentadora. Foi esse o jeito que o Supremo deu. E pela primeira vez nós vimos um efetivo controle de convencionalidade, que é o outro assunto que a gente vai ter que conversar aqui. Tá tranquilo até o momento, gente? Controle de convencionalidade. Tira uma foto disso aqui. Se quiser também, né? Porque foi só uma explicação que você já sabia da supralegalidade, mas ao mesmo tempo a infraconstitucionalidade. Mas eu preciso te mostrar uma outra coisa. O que é controle de convencionalidade, Damasceno? Vou te mostrar agora. Na verdade, nem tem mais a possibilidade de se prender o depositário infiel. Porque aí o Congresso Nacional ele também tem que fazer esse controle de convencionalidade. Ainda que seja por emenda, ainda que seja uma norma constitucional. Não seria nem um pouco razoável que uma norma buscasse descumprir a prevalência dos direitos humanos. Tá percebendo? Então isso certamente cairia num eventual controle de convencionalidade que o judiciário tem a capacidade de fazer. Tá? Vou te mostrar isso agora. Posso, gente? O que é esse tal controle, Arthur? Porque eu nunca ouvi falar de controle de convencionalidade. Mas se você parar para olhar teu material, a primeira questão do CESP, ano passado, fala de controle de convencionalidade. Tem muitas outras questões aqui que vão tratar do controle de convencionalidade. CESP tem cobrado demais essa brincadeira. A 8 fala de controle de convencionalidade. A 9 fala de controle de convencionalidade. Todas essas questões do ano passado. Controle de convencionalidade é isso aqui, ó. Você já tá ligado que a sua Constituição é a lei maior. Todo e qualquer ato normativo, ato legislativo existente na nossa ordem jurídica deve obediência à nossa Constituição, gente? Sim. Então, a legislação doméstica, que é a ideia da legislação brasileira, se porventura deve obediência às regras, aos princípios, aos preceitos estabelecidos na nossa Constituição, uma vez contrariando a Constituição, estarão encarando tal controle de constitucionalidade.
convencionalidade. Ué, mas não é convencionalidade não, gente. Você tem que levar em consideração o parâmetro do controle. Aqui a lei está contrariando quem? Se é a Constituição, se o parâmetro do controle é a Constituição, controle de constitucionalidade. Parâmetro de controle, a Constituição Federal. No entanto, hoje a gente já sabe que todo e qualquer tratado internacional sobre direitos humanos está acima das leis. Todos eles, gente. Sei que existem aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos que estarão ao lado da Constituição, pois tem força de emenda constitucional, mas se não estão ao lado da Constituição, estão imediatamente abaixo da Constituição, são aqueles tratados internacionais ainda sobre direitos humanos que carregam o status supralegal. Já deu para concluir que toda e qualquer lei, a legislação doméstica brasileira, para ter efetiva aplicabilidade, também precisa respeitar não apenas os tratados internacionais com força de emenda, assim como os tratados internacionais com status, porque todas essas leis estão abaixo dos tratados internacionais de direitos humanos. Então, quando surge uma lei, se porventura contraria um dispositivo de um tratado internacional, de uma convenção internacional sobre direitos humanos, se submeterão ao chamado controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade só muda o parâmetro. Aqui o parâmetro de controle já não mais será a Constituição, mas sim as convenções, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Cara, é só isso, gente. Controle de convencionalidade é um controle que vai garantir a superioridade de qualquer tratado internacional sobre direitos humanos na nossa ordem jurídica. E aí um outro cuidado que a gente tem que ter tratado. Gente, qual dos 3 poderes no Brasil devem fazer o controle de convencionalidade? Os 3 poderes você sabe quais são: legislativo, executivo, judiciário. Qual dos 3 poderes devem fazer o controle de convencionalidade, gente? Fala, os 3. Sim. Porque quando um projeto de lei está sendo discutido na Câmara e no Senado, buscando a aprovação dos nossos parlamentares, os deputados e os senadores devem tomar cuidado em não aprovar um projeto que contraria um tratado internacional de direitos humanos. É o poder legislativo fazendo controle de convencionalidade. Mas nesse momento, se você ainda está em fase de processo legislativo, ainda está analisando um projeto de lei, esse controle é um controle preventivo ou repressivo? Preventivo. Nas aulas de direito constitucional, a gente sempre estuda, inclusive quando falando das atribuições do presidente, que quando um projeto de lei é aprovado na Câmara e no Senado, ele já vira lei automaticamente? Ou ele tem que ter a sanção de alguém? Sanção de quem? Não é o presidente da República que sanciona um projeto? Ele é obrigado a sancionar? No lugar da sanção, ele pode trazer o veto. E veto tem que ter motivo, Silvana. Ou o presidente vai vetar o projeto por entender que ele é contrário ao interesse público, ou ele vai vetar o projeto por entender que o projeto é inconstitucional. E hoje o presidente também pode vetar um projeto por entender que ele é inconvencional. Se na tua prova tiver escrito que o presidente está vetando por inconvencionalidade, você já entendeu, ele está fazendo controle de convencionalidade. Ele está mostrando que aquele projeto de lei contraria um tratado internacional sobre... E é o executivo fazendo controle. Mas entenda que se ainda é fase de processo legislativo, o projeto ainda não virou lei, esse controle é preventivo ou repressivo? Preventivo, ainda não virou lei. A ideia aqui é evitar com que nasça uma lei ruim. Arthur, mas ainda que existam vários filtros, o legislativo fazendo controle de convencionalidade e de constitucionalidade, o executivo fazendo controle de convencionalidade e de constitucionalidade, ainda assim pode surgir uma lei ruim? Pode. E se a lei nasceu, já inserida no nosso ordenamento jurídico, mas alguém agora enxerga que essa lei contraria a Constituição, ou até mesmo um tratado internacional sobre direitos humanos, vai competir agora a provocar o poder judiciário
para que o Poder Judiciário retire aquela lei do ordenamento jurídico, julgando-a ou inconstitucional ou inconvencional. Fui claro, gente? Dá uma olhada na questão 1 aí, vê se tá fácil. O que vocês acham, gente, dessa 1? O controle de convencionalidade pode ser definido como a confrontação para fins de compatibilização entre as normas produzidas no âmbito interno, excelente, cadê? E os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que tenham sido incorporados ao direito brasileiro. Questão fácil, cara. Claro que tá certo. Questão tranquila. Deixa eu ver mais uma aqui. Ó, eu tenho 2 questões importantes para que você faça. A 10, você vai fazer a 10 primeiro e depois você vai voltar na 8. 10 e 8. Mas faça a 10 primeiro. A 10, inclusive, foi de uma prova anterior da Polícia Rodoviária Federal. E essa questão derrubou meio mundo. O que vocês acham, gente, dessa aí? A 10 primeiro. Errada? Equivalem às normas constitucionais originárias, os tratados internacionais sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Qual é o erro? Não é originária. Não é originária. Lembra de... Não, o Rito tá certo. O que tá errado aí é ter dito não. Gente, o que é uma norma constitucional originária? Você vai me dizer assim, uma norma constitucional originária é a redação original da Constituição de 88. Se um tratado internacional sobre direitos humanos, quando aprovado dessa forma aí, gente, é equiparado a uma emenda, me ajuda aqui, gente. Emenda constitucional é norma constitucional? Mas é uma norma originária ou uma norma derivada? Então tá errado, porque não é equivalente a uma norma originária. É equivalente a uma norma derivada. Emenda constitucional é a norma constitucional, mas não é originária. É derivada. Originária é a redação original da Constituição de 88. Ok, gente? E posso te falar uma parada? Presta atenção no que eu vou te contar. Uma norma originária, quando surge, ela surge pela atividade de um chamado poder constituinte originário. E a gente precisa lembrar que, no âmbito do estudo do direito constitucional, aí olhando para direito constitucional, o poder constituinte originário, ele é insubordinado, ele é ilimitado, ele é inicial. O poder constituinte originário, Trindade, é como se você apertasse o reset do teu videogame, irmão, e reseta o Brasil. Hoje nós estamos vivendo sob a égide da 7ª Constituição brasileira. Mas uma nova Constituição poderia mudar tudo no Brasil? Sim ou não? Claro que sim. Resetar o Brasil. E nesse caso você estaria tratando da atuação do poder constituinte originário. E aí é cuidar de um detalhe. Uma norma originária não se submete ao controle de... porque é a supremacia efetiva da Constituição. Tô sendo claro, gente? Mas quando você fala de uma emenda constitucional, é uma norma originária ou uma norma derivada? Uma norma derivada se submete à dignidade da pessoa humana, à supremacia da Constituição, nesse momento, não está sendo violada quando da exigência de controle de convencionalidade. O que eu quis mostrar, Everaldo? Norma originária não se submete ao controle de convencionalidade. Já uma norma derivada, sim. Se o poder constituinte derivado deseja fazer nascer uma emenda, essa emenda também precisa respeitar os tratados internacionais previstos, ou melhor, inseridos na nossa Constituição. Tô sendo claro? Por que eu te contei isso? Eu pedi para tu fazer a 8. Eu pedi para você fazer a 8.
E se tu fez, mas já percebeu que botou o gabarito errado, apaga rapidinho aí pra gente fazer a leitura. Olha o que está dizendo. No âmbito do controle de convencionalidade nacional, diferentemente do que ocorre no âmbito internacional, é possível a submissão de norma oriunda do poder constituinte originário ao crivo de compatibilidade com determinado tratado de direitos humanos. É possível? Não, porque norma originária não se submete ao controle de convencionalidade internamente. O Supremo sempre se posicionará, ou o nosso judiciário sempre se posicionará, tendo a norma originária como efetivamente acima de tudo. Aí a ideia é a seguinte. A ideia é, se uma emenda constitucional buscar corrigir um teor constitucional para colocá-lo em conformidade com o tratado, ok. Isso é a função legislativa do Estado. Mas a ideia é o judiciário, num eventual julgamento, fazer valer uma norma de um tratado internacional tendo como paralelo uma norma originária da Constituição. Não, a norma originária da Constituição vai falar mais alto. Deu para entender? Ela está errada. A 8 ela tá errada. Porque não vai se submeter. Tá? Perdeu, empatou, pô. Ficou no 0-0. Mas o Fluminense tá empatando. O Fluminense tá empatando e tá dando certo, pô. Porque aqui realmente. Mas lembre-se, a norma originária ela não se submete por ser a efetiva vontade do Estado. Tá? Show, deixa eu ver aqui mais uma pra gente poder avançar. Dá uma olhada na questão 5. Tá bem dentro do padrão aí de tudo que a gente viu até o momento. Só para fechar essa conversa. Fácil, os tratados internacionais sobre direitos humanos, assinados pelo Brasil, possuem estatura supralegal. Isto é, estão acima das leis nacionais e abaixo da Constituição. Essa questão está categoricamente errada. Gente, depende do rito. Eu não posso dizer que todas elas terão status supralegal. Depende do rito. Eu te contei tratados com força de emenda, pô. Não foi? Pode ter força, o status supralegal, pode ter força de emenda também. Cara, o CESP é muito sedutor, hein, gente? Toma cuidado, hein? Tá dizendo que terão força de status supralegal, Everaldo. E nem sempre. Existem ritos distintos que determinam a equiparação. Sim, se tivesse apontado para algumas, beleza. Questão de número 4, pra gente fechar essa parte. 4. Provavelmente o que vai incomodar nessa questão vai ser uma palavra aí. Qual palavra que te incomodou aí? Não, eu queria que fosse outra. A denúncia. O que é denúncia? Gente, não é a denúncia lá do direito penal, não. Denúncia aqui é a pretensão do Brasil deixar de acompanhar o tratado. Denúncia é a retirada do Brasil como signatário de um tratado. Você vai usar a mesma referência do processo de internalização. O processo de internalização dependeu do presidente? Sim ou não? Mas a caneta do presidente foi suficiente? Ou teve a necessidade do crivo de alguém? O Congresso teve que aprovar? Então, em momento posterior ao Brasil já fazer parte do tratado, não mais desejando continuar, não é só a caneta do presidente. Tem que ter a aprovação do Congresso. A questão está errada porque ela me diz que a denúncia do presidente, se você desejar, tu puxa uma seta e bota a retirada do Brasil como signatário. A denúncia pelo presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso produz efeitos no ordenamento jurídico interno independentemente da sua aprovação pelo Congresso. É mentira. Se foi aprovado pelo Congresso para entrar, tem que ser aprovado pelo Congresso para sair.
E começaram a me fazer muito essa pergunta. Eu acho que foi por isso que o SESP começou a cobrar esse tipo de recomendação, Paulo, porque não é a única questão falando de denúncia, e muitas outras falando de denúncia, depois que você viu um presidente norte-americano deixando de participar de vários tratados internacionais. Só que no Brasil não é só a vontade do presidente. Tem que ter o crivo do Congresso Nacional. A questão está errada. Vamos tomar um café, a gente volta e...